tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Paulo está dizendo o seguinte: ei, não tem esse negócio, ele nunca ouviu, então é indesculpável. Não, Paulo diz assim, não tem quem seja desculpável. Por quê? Porque todos os atributos de Deus se revelam claramente de forma misteriosa na sua criação. Vamos para agora Romanos capítulo de número 2, verso de número 11, está aí na página 5. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que... Olha isso aqui, pessoal, esse Paulo, é por isso que mataram ele também. Porque enquanto Paulo está diante de um judeu que está achando Deus é propriedade nossa, a gente tem a lei, a gente tem a circuncisão, a gente tem o sábado, a gente é o povo de Deus que foi tirado do Egito, a gente tem Abraão. Paulo chega e escreve nesse texto que eu coloquei, Romanos 2,15, verso número 13. Espera aí, vocês têm a lei, mas vamos lá, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Diante de Deus, não são simplesmente os que ouvem a lei que são considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. O que importa mais, Jefferson? Ouvir a lei ou obedecer? De fato, verso 14, quando os gentios, os povos que não ouviram o evangelho, que não têm lei, praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se leis para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão cravados em seu coração, e disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando e outros momentos lhe servindo como defesa. Agora é isso aqui. Aí o judeu falou assim: não, mas nós é circuncidado, eles são incircuncisos. Verso de número 25. Mas a circuncisão só tem valor se vocês obedecerem à lei. Se vocês não obedecerem à lei, a circuncisão de vocês se torna incircuncisão. Sabe de onde ele tirou isso aqui? De circuncisão virar incircuncisão? Do profeta Jeremias. Nós vamos ler daqui a pouco. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza, ou seja, aquele que tem o corpo incircunciso, não foi circuncidado, mas cumpre a lei, ele, olha só isso aqui, ele vai condenar a ti, judeu circuncidado, porque você foi circuncidado no corpo. Mas os gentios que não têm lei, mas a obedecem naturalmente, ele tem a circuncisão do coração. Enquanto que judeu é transgressor da lei. Enquanto o judeu é o transgressor da lei, mesmo sendo circuncidado no corpo. Abram a Bíblia em Atos 14, 17. Atos 14, 17. Quem achou e vai ler, só faz assim com o dedo para mim chegar perto de vocês para a voz pegar no microfone. Achou aí, meu irmão? Achei. Então leia o senhor, bem alto. Destaca que Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, demonstrando sua existência e bondade através de atos providenciais, enviando chuva, providenciando colheitas no tempo certo. Glória a Deus, lê aqui, ó. Lê esse aqui. E contudo não se deixa a si mesmo sem testemunho. Deus não deixou a si mesmo sem testemunho. Pessoal, perguntas até aqui? Ou podemos continuar? Ficou alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não é... Então, eu acho que eu ensinei muito mal. Deu para entender mesmo a teologia que o apóstolo Paulo está fazendo, de uma espécie de múltiplos Antigos Testamentos, que a função que o Antigo Testamento tem para Israel de apontar para Cristo, Deus de forma providencial deixou como testemunho em todos os povos um testemunho que aponta para Cristo. Todos os povos. Luiz, o que isso tem a ver com circuncisão? Calma lá, nós estamos construindo a escadinha. Já já nós vamos entender o que isso significa circuncisão. A partir de agora, eu deixei vários relatos para vocês, comprovados historicamente, de experiências missionárias no campo, idênticas a essas que Paulo teve. Eu não vou ler todas para vocês, mas eu vou ler 2 ou 3 aqui, eu vou ler 2 para vocês, que isso aqui, pessoal, é espetacular. Imagine, Verônica, que você é uma missionária. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
E você chega no campo missionário e de repente você fica pensando, precisa aprender a língua desse povo, porque... E aí você aprende a língua e você fica pensando, nossa, quanto tempo vai demorar para uma alma aqui aceitar a Jesus Cristo, se converter, se batizar? Vai demorar muito tempo. Aí, nós estamos na página de número 8. Me perdoem, é aqui mesmo. Aqui mesmo? Isso, nós vamos ouvir a história agora da tribo do Santal. Na Índia, tá? Isso aqui é lá na Índia. E aí, minha irmã, você chega lá e você começa a falar de Jesus. Você começa a falar de Jesus, Deus enviou o seu filho. De repente, um sábio, o mais sábio, imagina, o irmão Júlio aqui, o mais sábio daquela tribo, olha para outros e olha para você e diz assim: o que ela está dizendo pode significar que Tacurdil não se esqueceu de nós. Tacurdil, e Tacurdil na língua do Santal significa Deus verdadeiro. Aí esse missionário, que é um missionário de norueguês, ficou confuso. O que é isso, Tacurdil? Chegaram nele: meu irmão, o que é Tacurdil? Olha o que ele falou. Nossos ancestrais o conheciam no passado, ele é o Deus verdadeiro. Como assim? Aí o missionário perguntou: tá, mas espera aí, se Tacurdil é o Deus verdadeiro, por que vocês adoram o sol e adoram os demônios? Porque naquela cultura eles sabiam que estavam adorando demônios. Aqui, pessoal, presta atenção nisso aqui. Olha o que um cara de uma tribo perdida na Índia, que nunca tinha ouvido do Evangelho, falou. Essas são as más notícias, missionário. Nessa hora a tribo ficou toda triste e começou a contar a história. Vou lhe contar a história como era desde o princípio, missionário. Agora nós estamos na página de número 9. Página de número 9, primeiro parágrafo. Aí imagina você lá, Verônica, e o sábio da tribo te contando. Há muito tempo atrás, Tacurdil, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem. Qual é o nome deste homem? Aí na apostila? Haran. Sabe qual é o nome de Adão no hebraico? Hadam. Criou o primeiro homem e a primeira mulher e colocou-os lá numa região longe da Índia. E um dia apareceu um ser chamado Lita. Lita é um ser maligno. E tentou eles fazer cerveja com arroz para fazer uma oferta a Satanás. Haran e Aio, que era o homem e a mulher, se embriagaram com cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. Nossa! Tem uma história aí que tem um pessoal que come um negócio que não podia comer, um ser maligno engana e eles se veem nus. Mas vamos continuar. Aí o missionário se assustou, né? Rapaz, que negócio é esse? Mais tarde, aí continuou o homem daquela tribo, mais tarde, esse casal teve 7 filhos. E esses 7 filhos foram se casando e foram formando clãs. Os clãs migraram para uma região chamada Kroshkaman, onde se tornaram corruptos. Tacurdil, que significa Deus verdadeiro, chamou a humanidade para voltar a ele. Quando o homem se recusou, Tacurdil escondeu um casal santo numa caverna no Monte Arata. Abre em Gênesis 8,4 para você ver um monte que a arca para. Gênesis 8,4. 8,4. Quem se lembra o nome do monte que a arca para? Ninguém lembra aí? Leia aí bem alto, Verônica. Gênesis 8,4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Ararate. Olha o nome, Arata. É muito igual, mas continuou. Destruindo a seguir a humanidade corrupta através de um dilúvio. Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para uma planície. Aí, pessoal, eles foram peregrinando. Que povo na Bíblia? Que povo por aí que o casal acordou, viu que estava nus, aí foram se corrompendo, Deus mandou um dilúvio, e depois um povo começou a peregrinar, e o povo foi peregrinando, até que um dia parou de frente de uma montanha, não conseguia passar.
e resolveram o seguinte: vamos adorar o demônio, talvez eles nos ajudem a passar. Fizeram o pacto com o diabo e começaram a adorar os demônios. Nesse momento, Tacurdio se afasta. E ele estava dizendo o seguinte: olha, e os nossos povos se afastaram tão do Tacurdio, que significa Deus verdadeiro, que nós não se lembramos mais de nada. Nós não sabemos mais de nada, só sabemos do seu nome. No início não tínhamos, olha o que ele mesmo diz, no início não tínhamos deuses. Os nossos ancestrais só obedeciam a Tacur. Depois de descobrir outros deuses, fomos nos esquecendo cada vez mais de Tacur, até que restou apenas o seu nome. Olha isso aqui, que coisa linda. Atualmente, alguns dizem que o Deus Sol é Tacur. Assim sendo, quando há cerimônias religiosas, algumas pessoas olham para o Sol e falam com Tacur. Mas os nossos pais nos contaram que Tacur é distinto. Ele não é o Sol. Ele não pode ser visto com os olhos da carne, mas ele tudo vê. Ele criou todas as coisas, colocou tudo em seu lugar e sustenta a todos, grandes e pequenos. Durante séculos incontáveis, os filhos do Santal crescendo, ouvindo os pais exclamarem em seus jardins ao redor do fogo: ó, se apenas nossos antepassados não tivessem cometido esse grave erro, conheceríamos Tacurdio ainda hoje. Mas do modo como as coisas estão, perdemos contato com ele. Fomos provavelmente postos de lado como um povo indigno, e ele não quer mais nada conosco, porque nossos antepassados voltaram-lhe as costas naquela hora difícil da montanha. O missionário viu isso aqui e começou a orar porque ele ficava confuso. Mas ele se lembrou do apóstolo Paulo. E o que eu vou falar aqui para vocês, só os missionários protestantes faziam. Porque os católicos estão querendo prender Deus dentro deles. E os missionários católicos, por grande parte da sua missiologia, eles foram proibidos de fazer isso. Só que esse missionário protestante se lembrou do que o apóstolo Paulo fez. Ei, tá vendo esse Deus desconhecido aí? Que vocês adoram se conhecer? Não, esse Deus aí é o que criou. Eu venho anunciar isso aí. Ele criou o mundo, ele enviou seu filho em Jerusalém. Sabe o que esse missionário fez? Orou com muito medo e ele olhou: ei, sabe esse Tacurdio, que era o Deus verdadeiro, onipotente, criador e Deus bom, que os vossos pais abandonaram ouvindo o ser maligno Lita, que acordaram nus, que os vossos pais abandonaram adorando os demônios, e agora vocês estão com a aliança quebrada? Ele disse assim: esse Deus enviou seu filho ao mundo lá em Jerusalém, chamado Jesus Cristo, morreu para restaurar a aliança. Sabe o que aconteceu? A tribo inteira se converteu. 80 batismos por dia. 15 mil batismos que só esse missionário batizou sozinho. Enviaram outros missionários, 85 mil batismos até onde se contou. E aí até as igrejas europeias começaram a se avivar diante dessa conversão, porque eles viram assim: cara, a obra missionária, antes de ser feita pela igreja, é feita pelo Senhor. Como essa história, diz o autor, né, o Don Richardson, ela não é uma exceção, tem um monte. Eu posso depois recomendar um monte de livro para vocês, mas só um parênteses que eu queria deixar aqui. Ele diz o seguinte, que essa é só uma das histórias onde o povo tem mais anseio de receber o Evangelho do que a gente tem por levar o Evangelho. Tem até neste livro o autor diz o seguinte, que chegaram num missionário e disseram o seguinte: missionário, o seu bisavô conhecia os caminhos do Senhor? E ele disse assim: conhecia. Então por que o seu bisavô não veio falar para o meu bisavô? Meu bisavô morreu sem conhecer os caminhos do Senhor. E eu fiquei pensando que se fosse eu, o que eu responderia? Eu disse assim: ó, eu não vieram antes porque a gente estava muito ocupado fazendo marcha para Jesus. É isso que eu diria isso. Pagando 20 mil para pregador, 200 mil para eventos, e vocês eram o resto. A oferta para que vocês ouvissem o Evangelho foi o resto. Por isso que só agora eu consegui vir. E existe um povo que anseia por ouvir o Evangelho. Você tem noção do tanto que gerações viveram e morreram crendo que um dia Tacurdio, que é o Deus, chama Deus verdadeiro, se reconciliaria com eles porque eles pecaram? Você sabe que é a tribo inteira se converter? Mas tem história mais forte que essa, meus irmãos. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, tá? Eu vou ler só mais duas. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Essa história que eu vou contar para vocês é do povo... Oi? Qual que é aí agora? Povo Gedeu. Povo Gedeu na Etiópia. Página 10. Página 10. Eu acho que os... Deixa eu ajudar o senhor aqui. Isso.
Povo judeu na Etiópia. O que está acontecendo aqui? Esse povo judeu, lá na cultura deles, tinha essa palavra aqui, ó, magano. Por exemplo, se a gente está aqui no Brasil, Deus é como? Deus é Deus. Se você vai para os Estados Unidos, como que fala Deus em inglês? God, ou Lord, ou my Lord. Então, tem Lord, no português, Deus. Nessa tribo, magano. Naquela outra tribo, tacurdil. Ok? E aí, tinha o Deus criador, bondoso, onipotente, que tem todo o poder nessa tribo dos judeus na Etiópia. Mas eles não adoravam esse Deus, eles adoravam um Deus chamado Sheifã. Parece Satã. Certo dia, um homem chamado Uarraza. Estamos aqui, página número 11, que na primeiro parágrafo, no finalzinho. Uarraza. Sua posição, parente da família real, da tribo Gedeu. Seu domicílio, uma cidade de nome Dila, situada na parte mais remota das terras da tribo Gedeu. Seu método de abordagem, uma oração simples pedindo-lhe que se revelasse ao povo judeu. O que aconteceu? Ele chegou no chefe, o Uarraza, que era filho da família líder lá da tribo, e disse assim: cara, se Magano é o Deus criador de todas as coisas, por que a gente adora Sheifã? Por que a gente sacrifica Sheifã? Aí falaram assim: a gente sacrifica Sheifã não é porque a gente ama ele, é porque a gente não tem comunhão com Magano o suficiente para se afastar de Sheifã, porque os nossos pais e todas aquelas histórias. Então o Uarraza não se contentou. O Uarraza foi e clamou a Magano. Segundo parágrafo. Quando o Uarraza está orando e clamando, ele obteve uma resposta. Visões surpreendentes começaram a surgir. Olha isso aqui que isso foi o Antigo Testamento do povo judeu. Ele teve uma visão. Na hora que ele teve essa visão, o Uarraza viu abrigos frágeis erigidos por 2 homens brancos. Ele está numa tribo no meio do nada, só tem homem de pele escura, e ele tem uma visão de 2 homens brancos armando abrigos frágeis, sob a sombra de um sicômoro. O que é um sicômoro? Figueira, perto de Dila. Qual é a cidade do Uarraza? Dila. Mais tarde, na visão, eles construíram estruturas mais permanentes com tetos brilhantes. Olha para cima aqui, pessoal, olha para cima. Teto brilhante. Ele nunca tinha visto isso aqui. E ele teve uma visão de ele construindo tetos brilhantes na aldeia dele toda. E uma voz, nesse momento, gritou com ele. Olha só, última linha, a terceira linha, na verdade, de baixo para cima. Então ele ouviu uma voz, e essa voz dizia: esses 2 homens brancos, trarão a vocês uma mensagem de Magano, o Deus que você procura. Espere por eles. O que o Uarraza fez? O Uarraza se levantou e anunciou para todo mundo: virão 2 homens brancos que vão armar uma barraca debaixo de um sicômoro em tal lugar. Esses homens nos trarão a mensagem do Deus criador de todas as coisas e onipotente. Passado 8 anos, um dia tem uns missionários querendo entrar, só que está tendo guerra. Pessoal, isso aqui é século passado, tá? Tinha gente aqui que provavelmente já tinha nascido. Estão tentando entrar, não consegue, até que um conselheiro diz o seguinte: cara, perde para ir para a região de Dila, pois lá uma tribo está abandonada lá, ninguém vai querer não. Então pediram para ir para a região de Dila, a região de Uarraza. Quando eles estão indo, um caminhãozinho fazendo muito barulho, muito calor, o barulho chamou a atenção, o Uarraza ouviu um barulho estranho. E os 2 missionários brancos pararam: está muito calor, vamos armar uma tenda debaixo dessa figueira. Quando o Uarraza chegou e ele viu 2 homens brancos debaixo de uma tenda, debaixo de uma figueira, ele disse assim: o que eles vêm falar para mim é do Deus verdadeiro. Ele aceitou a mensagem antes de ouvir. Ele chegou, resultado, se converteu no mesmo dia, e ele foi o plantador de mais de 200 igrejas naquela tribo. Cada igreja com no mínimo 200 membros. E aí, o cara ganhou alma ou não ganhou? Veja que essa visão que ele deu, vocês acham que foi Deus que deu para ele? Ou foi o diabo? Com certeza foi Deus.
O diabo não daria uma visão que os levaria a se converter a Jesus Cristo. Então isso é uma marca divina. É uma espécie de Antigo Testamento que aponta para Cristo. Mas agora eu vou contar para vocês a que eu achei mais forte de todas. Sim, de todas as que eu trouxe para hoje, porque tem muita coisa, pessoal. Os Karen na Birmânia, página de número 14. Essa daqui eu fiquei, rapaz, Deus é... Página de número 14, os Karen na Birmânia. Olha isso aqui. Vou explicar o contexto para vocês. Pessoal, na verdade eu vou resumir bem, tá? Vou resumir muito, mas leiam isso aqui. Se não quiserem ler o livro, leia pelo menos depois desse trecho. Que história poderosa. Na região da Índia, o budismo começou a crescer muito. E vilarejos que não se convertiam ao budismo começaram a ser oprimidos. E este vilarejo é um dos os vilarejos dos Karen. Não se converteram ao budismo. Sabe por quê? Porque eles tinham uma profecia. Que profecia é essa? Como assim, Luiz? E tudo isso aqui é escrito por PhDs, tá? PhDs que foram lá, fizeram doutorados sobre essas histórias desses campos missionários. Chegou lá um dia um general de um exército, está meio numa guerra, conhece essa tribo, e tem aqui um intérprete, tradutor. De repente o tradutor falou assim: rapaz, esses caras estão falando uma coisa estranha para você. Como assim? Não, eles estão olhando para você ansiosamente dizendo se você não trouxe o livro. Que livro? Ele falou: não, um livro que eles estão esperando, que o irmão branco trará o livro. Mas como assim? Qual é o conteúdo deste livro? Olha só. Eles dizem que o autor deste livro página de número 15. Eles dizem que o autor deste livro é Iá. Olha só a semelhança da Bíblia. Iavé. Eles dizem que o autor deste livro é Iá, o Deus Supremo. Dizem também que o irmão branco, ao dar-lhes o livro perdido, irá assim libertá-los de todos os que o oprimem. Que coisa estranha. Mas foram embora, beleza, não... mas muito estranho isso aí. Aí era um povo que aguardava que ia chegar um irmão branco que ia trazer um livro para eles de Iá, o Deus Supremo. Então eles sempre ficavam esperando. Os budistas vinham, oprimiram eles não se convertiam porque havia o Deus que ia trazer o irmão branco com o livro do Deus Supremo. Aí um dia chegou um muçulmano. Só que o muçulmano tinha uma pele meio escura. Então eles ficaram meio assim, mas ele ia ser um irmão branco. Mas o muçulmano viu que ele estava, o muçulmano sabia falar muito bem com eles, viu que ele estava olhando muito para o livro e só deu o livro. Como eles não sabiam entender aquele livro, eles construíram um altar com o livro em cima e começaram a adorar o livro. E o líder se tornou tipo um sacerdote que cuidava do livro, e eles ficavam aguardando aquele homem que chegaria para ensinar o livro. Só que um dia, profetas, que na linguagem dele chama buco, se levantavam e diziam assim: saiam da idolatria e voltem para os caminhos de Iá. Cara, tinha profecias que... Pessoal, tem profecias aqui, disso aqui, que diz o seguinte: os céus são o seu trono e os chãos os estrados dos seus pés. Da onde eles tiraram isso? Tá cheio aqui, pessoal, leiam tudo isso aqui. Eu vou ir bem direto que eu quero adiantar. Aí um dia chegou um missionário lá e ficou muito surpreso. Estamos na página de número 16. Ficou muito surpreso. Meu Deus, que o Senhor revelou para ele? Aí ele foi perguntar para um sábio, e o sábio começou a contar a história deles. Olha só essa história. Quando Iá, aí ele começou a história. Quando Iá fez o primeiro casal, Tanai e Eu, os colocou em um jardim. Aí você já, pera aí, jardim, tá bom, né? Mas só jardim deve ser coincidência. Mas ele falou: criei para vocês no jardim várias espécies de árvores, e essas árvores produzem 7 frutos. Entre os 7 tem uma árvore que não pode comer. Se você comer, vocês vão ficar velhos, adoecerão e morrerão. Comam e bebam com cuidado, uma vez a cada dia virei visitá-los. Depois de algum tempo, um ser maligno chamado Mucauli aproximou-se do homem e da mulher e lhe disse: por que estão aqui? Responderam: nosso pai nos colocou neste lugar. E o Mucauli perguntou: o que vocês comem aqui?
Nosso Senhor Iá criou muito alimento para nós, tem abundância. Aí o Mucali, o demoniozinho, né? Pilantra. Mostrem-me o que vocês comem. Eles mostraram dizendo, este fruto é adstringente. Eu esqueci o significado de adstringente, mas é tipo alguma coisa que ajuda o sistema imunológico. Esse é adstringente, este fruto é doce, este fruto é ácido, este é amargo, este é saboroso, este queima, mas quanto a esta árvore, não sabemos se é doce ou amarga. Nosso pai, o Senhor Iá, nos disse, não comam do fruto desta árvore, se comerem morrerão. Mucali então replicou, não é verdade, meus filhos, o coração de seu pai não está com vocês. Esse fruto é o fruto mais rico e mais doce. Se vocês comerem, vocês possuirão poderes milagrosos. Vocês subirão ao céu. Olha, eu amo vocês. Eu estou falando a verdade para vocês. Pode crer em mim, comer desse fruto. O homem, estamos aqui depois do parênteses, o homem Tanai recusa a sedução e afasta-se. A mulher, Reu, sucumbe à tentação, come o fruto, depois tenta o marido, que também come, e daí a mulher volta ao Mucali e diz, meu marido também comeu o fruto. Aí o demôniozinho, pilantra, diz, agora, ó homem e mulher conquistados, vocês ouviram a minha voz e me obedeceram. Na manhã seguinte, Iá foi visitá-los, mas eles não seguiram cantando louvores como sempre. Então o Senhor se aproximou e disse, por que vocês comeram um fruto que eu lhe ordenei que não comesse? Agora vocês vão envelhecer, ficarão doentes e morrerão. Quando Iá amaldiçoou o homem, ele o deixou. Com o passar do tempo, começaram a envelhecer, fizeram pactos com esses diabos, ensinaram magia negra, ensinaram um monte de coisa. Aqui, tá todos os louvores que eles escrevem. Você lê isso aqui, parece que você está lendo o Salmo. Fala contra a idolatria, fala o seguinte, ai daquele que tomar o nome de Iá levianamente. Pessoal, muita coisa aqui. Quando Iá chegar, não haverá ricos nem pobres. Ó filhos e netos, não adorem ídolos, não adorem nenhum sacerdotes, honrem os seus pais. Tem muita coisa. Amem-se uns aos outros, não pronunciem o seu nome levianamente. Iá dos céus olha para nós, e se não nos amarmos é como se não... Olha isso aqui. Iá dos céus olha para nós, se não nos amarmos é como se não amássemos a Ele. Tudo aqui. Só existe um que nos salva. E eles diriam que ia chegar um estrangeiro branco que ia trazer as palavras deste livro de Iá, o Deus verdadeiro. E eles fizeram um combinado. Quando chegar o irmão branco com o livro de Iá, a gente vai ouvir. Sabe o que aconteceu nessa história daí? Não vou contar. Leia um livro lá. Leia um livro para vocês virem a conclusão dessas histórias. Não, eu vou falar. Um irmão de lá fugiu, saiu da tribo, quando de repente... Não, eu já ia contar já. Ele saiu de lá, encontrou um homem branco, esse homem branco apresentou o livro e ele falou, meu Deus, era o que os nossos pais aguardavam. Aí ele voltou com esse irmão branco, resultado, converteu todo mundo. A aliança que vossos pais quebraram, e aí enviou o seu filho. Tá muita coisa aqui, pessoal, muita coisa. A história de Adão e Eva ficou bem mais clara, bem mais nítida, né? Você viu? Aí, tem gente que... Aí, às vezes tem missionário que chega nesses lugares e vem falar assim, não, tudo isso aí que vocês têm é diabo. E aí sabe o que essa pessoa faz? Estraga o que Deus já estava fazendo. Deus já estava quebrantando o coração dessa gente, dando testemunho de si mesmo, como a própria Bíblia diz, preparando o caminho para chegar ao Evangelho. Aí o missionário chega e diz assim, isso aí é do diabo.